para o nosso segundo assunto. Vamos falar de Argentina. O presidente Alberto Fernandes desembarca em Brasília na próxima segunda-feira para conversar com Lula sobre medidas de ajuda econômica para o país vizinho. A reportagem é do Theo Cury. Será a quarta visita de Fernandes ao Brasil em 6 meses, com foco na crise econômica pela qual a Argentina passa. Lula tem se apresentado como um intermediador no cenário internacional na busca por socorro financeiro ao país vizinho. A ajuda à Argentina já havia sido tratada entre os dois presidentes durante um encontro no Palácio da Alvorada em maio. Na ocasião, porém, Fernandes recebeu de Lula apenas uma sinalização de que haveria um comprometimento do governo na tentativa de encontrar uma solução para os argentinos. O presidente brasileiro quer evitar uma queda nas exportações. Como a Argentina está com baixas reservas em dólar, empresas nacionais estão com dificuldade para receber pagamentos no país. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas de China e Estados Unidos. Em 2022, o país teve saldo positivo de 2 bilhões e 200 milhões de dólares na balança comercial com os argentinos. A gravidade da situação econômica fez com que a Argentina solicitasse ao Fundo Monetário Internacional o adiamento dos pagamentos da dívida que estavam programados para esta semana. O governo Fernandes teria de pagar ao FMI 2 bilhões e 700 milhões de dólares entre ontem e hoje. O pedido ocorre em meio às negociações com o fundo para refinanciar as pendências e antecipar pagamentos que estão previstos no atual programa de crédito contratado. O país alega que não conseguiu cumprir as metas de acúmulo de reservas em consequência da forte estiagem que afetou as exportações do setor agrícola. O governo argentino estima que, com a seca, 30% da produção agropecuária local tenha se perdido. A visita de Fernandes ocorre também em meio a indefinições do bloco governista a respeito da eleição presidencial que ocorre em outubro. Por conta do mau desempenho econômico que elevou seus índices de rejeição, o atual presidente desistiu de concorrer a um segundo mandato. Vamos então à análise. Vou começar com você, Tainá. Teremos então a quarta visita de Fernandes ao Brasil desde o início do ano, o quinto encontro entre Lula e Fernandes desde o resultado das eleições. Se a gente olha aqui para um período recente, terceira visita desde maio. Nas duas anteriores, a gente olhando aqui para o período recente, Fernandes saiu do Brasil com as mãos abanando. E daí eu te pergunto, Tainá, agora tudo caminha para ser diferente. O que o Brasil tem a oferecer nesse encontro? Essa é a questão, Carol, que a gente está tentando descobrir, porque quando a gente conversa no Itamaraty, a aposta deles é de que alguma proposta virá, de que algum socorro virá, já que o presidente Lula tem sido tão enfático, tão contundente quando fala da necessidade de se ajudar a Argentina. Está levando essa mensagem para fora do país, veja só. Essa é a quarta vez que o Alberto Fernandes vem para cá e nós, jornalistas, ficamos querendo saber, e aí, dessa vez sai alguma ajuda? Porque a gente sabe que é do interesse do presidente da República. Tentou fazer uma composição junto com o Banco do BRICS, não conseguiu avançar, mas alguma coisa deve sair, Carol. Essa é a aposta das fontes do Itamaraty. Algum desenho de ajuda, socorro por parte do Brasil à Argentina. Então, a intenção, que a gente sabe nos bastidores, é de que isso aconteça. Já na segunda-feira, então, a agenda do presidente Lula começa com essa possibilidade de algum anúncio nesse sentido. Fernando Nakagawa, o que o governo brasileiro poderia oferecer é o que a Argentina quer? Qual que é o objetivo de Fernandes do ponto de vista da economia ao visitar Lula pela quarta vez? Fernando só quer uma coisa, dólares. Né? Hoje a Argentina precisa de dólar. A Argentina, basicamente, do ponto de vista das contas externas, quebrou, não tem mais dólares nas reservas, não há reservas líquidas ali efetivamente, o número, quando você desconta os pagamentos de curtíssimo prazo, não tem dinheiro em dólar para pagar as contas com outros países. Por isso há um esforço tão grande do governo de Fernandes em tentar criar ou usar mecanismos, que alguns deles já existem, de importar coisas, por exemplo, do Brasil e pagar em pesos, sem precisar de dólares. E aí a gente começa a ver a criatividade rolando, né? Então, quando a Argentina pede o financiamento do gasoduto para o BNDES, é uma maneira ali de tentar
trazer recursos externos para a economia argentina. Para além desse tipo de mecanismo que já existe, o Brasil não pode, do ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal, emprestar dinheiro para a Argentina. A gente pode, como país, tentar usar a nossa influência, a influência brasileira, do presidente Lula, nas instâncias internacionais, no FMI, no Banco dos BRICS, eventualmente, e tal. Mas isso, pelo visto, não está dando muito certo. Pois é, essa é uma alternativa que foi ventilada, né, Dani? Utilizar o Banco do BRICS como uma forma de prestar ali um auxílio à Argentina. É um caminho viável? Muito pouco provável, Carol, porque o Banco dos BRICS, para começo de conversa, é um banco, por estatuto, de financiamento à infraestrutura sustentável, não funciona para socorro financeiro. Não é? A Argentina também não faz parte do Banco dos BRICS, um processo de entrada demoraria certo tempo, certamente não é o calendário eleitoral da Argentina. Agora, tem alguns pontos ali que a Argentina insiste com o governo brasileiro que também são caminhos obstruídos. A Argentina pede que o governo brasileiro, seja por meio do BNDES, do Banco do Brasil, dê crédito aos exportadores brasileiros, principalmente a indústria, para que eles exportem para a Argentina. A Argentina não tem, como disse o NACA, não tem dólares para pagar essas importações do Brasil. E a Argentina sugere um mecanismo em que os industriais brasileiros recebam à vista e a Argentina tem ali 360 dias para pagar. O que se sabe até agora é que o Ministério da Fazenda não se sentiu confortável com as promessas de garantias do lado do governo argentino. Acho muito difícil que isso seja viável até segunda-feira. E o outro ponto é o financiamento ao gasoduto das jazidas de Vaca Muerta, que gera uma grande reserva de gás de xisto. A Argentina quer exportar esse gás para o Brasil e precisa encontrar uma forma de financiar essa obra. Diferentemente do que havia no passado, não é um financiamento para as obras civis, para os serviços de engenharia, seria um financiamento do governo brasileiro para o fabricante de tubos de aço. Havia uma obstrução, que a empresa que forneceria os tais tubos de aço tinha um julgamento, estava à espera de um julgamento no Tribunal de Contas da União. Isso finalmente aconteceu e a empresa foi liberada. Então, esse caminho jurídico está liberado. Resta o caminho financeiro, propriamente dito, e o ônus político de ajudar a Argentina, porque, enfim, isso se tornou um grande tema também hoje para a oposição, né?